No vídeo de hoje a gente vai contar com a ajuda da Matemaníaca para analisar questões de matemática que podem ser resolvidas com interpretação de texto e um pouquinho de bom senso, né? Sim, sim, sim. Júlia, quero começar te fazendo uma pergunta. Faça. Como você definiria a matemática? Porque assim, normalmente as pessoas acham que matemática é só conta, é só número, é só atividade da escola e aí acabou a escola, tá livre disso pra sempre. Matemática é isso aí? Então, não. Eu demorei pra entender o que era matemática. Foi numa graduação e hoje nem sei direito se eu sei muito bem. Porque assim, quando a gente tá na escola, a gente é levado a acreditar que matemática é ou fazer contas ou decorar um algoritmo para resolver um certo tipo de problema. E hoje, estudando vários anos a graduação e tudo mais, eu percebo que além disso é muito mais a ideia de reconhecer padrões ou analisar dados, ou quando você fala de argumentação, diferentes formas de resolver o mesmo problema. Então a matemática ela vai muito além de você decorar uma fórmula, né? Não adianta nada você saber decorar aquela fórmula, não saber de onde ela veio, para que ela serve, qual tipo de problema ela vai saber te ajudar. Porque quando a gente está na vida, a gente tem um problema, a gente não sabe se aquilo é uma equação de segundo grau, se aquilo, né? Ninguém vai dizer pra gente. Então a gente tem que usar essas ferramentas ao nosso favor para resolver as coisas do dia a dia. Então, matemática é muito além Que de bom. só resolver as formulinhas. Que é algo bom, né? Sim, sim, sim. Então, pensando nisso, a gente selecionou 2 questões do Enem de matemática que podem ser resolvidas assim, com um pouquinho de análise, um pouquinho de leitura, um pouquinho de boa vontade em entender o que tem ali. Não precisa fazer conta, não precisa saber nada de cor, é só pensar e confiar que aquilo não precisa te assustar, assim, dá pra resolver. Dá uma chance, olha com carinho, dá uma bonito. chance. Então, após realizar uma pesquisa de mercado, uma operadora de telefonia celular ofereceu aos clientes que utilizavam até 500 ligações ao mês o seguinte plano mensal: um valor fixo de R$12 para os clientes que fazem até 100 ligações ao mês. Caso o cliente faça mais de 100 ligações, será cobrado um valor adicional de 10 centavos por ligação. A partir da ligação 101 até a 300, e caso realize entre 300 e 500 ligações, será cobrado um valor fixo mensal de R$32. Com base nos elementos apresentados, o gráfico que melhor representa a relação entre o valor mensal pago nesse plano e o número de ligações feitas é... Então agora eu vou passar para a Júlia, pra gente dar uma chance aí para esses gráficos e não achar que é alguma coisa, um bicho de 7 cabeças. Acho que a primeira coisa que a gente tem que olhar para esse exercício é não ficar com medo, porque eu sei que ele tem muita informação, mas a Ká vai ter que concordar, acho que ela vai concordar comigo, que a gente tem que ver um pontinho, parar e ver o que é importante daquela frasezinha. Então, a primeira coisa que ele fala é que é uma pesquisa de mercado de uma operadora, né, que eu estou oferecendo aos clientes que utilizam até 500 ligações. Ponto. Aqui ele só está dizendo essas pessoas que usam até 500 ligações. Beleza. Aí ele continua, né? Esse valor, esse plano, ele agrega um valor fixo de R$12 para os clientes que fazem até 100 ligações. Então, o que a gente vai olhar no gráfico? Esse valor, como ele é fixo, independente se você fizer uma ou 99 ligações, você vai pagar o quê? R$12. Então, isso é uma constante, certo? E aqui no gráfico, ele se traduz exatamente no gráfico da constante até as 100 ligações. Se você for olhar, a letra A, ela não tem essa constante, então a gente já descarta. A letra B, ela tem essa constante até o 100, bonitinha, de R$12, show, vamos manter ela aí. A letra C, ela também tem, então a gente mantém essa alternativa. A letra D, ela parte dos 12 e já cresce, fala, gente, o que tá acontecendo, né? Não, já cresceu, não é. E a letra E também, ela parte do zero, mentira, a gente sempre vai pagar pelo menos R$12, né? Não faz sentido surgir do zero essa conta. Então, o que a gente está fazendo aqui? Observa, a gente pegou um texto que estava no português e está levando para uma linguagem gráfica, ao pé da letra mesmo. Então a gente ficou aí com a alternativa B e C, certo? Agora a gente continua lendo e a gente vai ver que a cada ligação, depois da centésima, a cada ligação vai ser acrescido 10 centavos por ligação. Então, se eu faço uma ligação, vai ser 10 centavos. 2, 20, e assim consecutivamente até a ligação 300, certo? Então, se você faz mais ligações, você paga mais
dinheirinhos. Então, por isso a gente vai ter um gráfico aí crescente. E tudo bem, porque a letra B e a letra C, elas fazem isso até a ligação 300, tá tudo certo. Só que aí o que está diferente desses dois gráficos é exatamente depois dos 300. Dos 300 ao 500, o que o nosso texto diz? Ele diz que será cobrado um valor fixo mensal de R$ 32. Se esse valor é fixo, então ele vai ser uma constante no nosso gráfico, que você vai ter que pagar. Se você fez 301 ligações, você vai pagar esses R$ 32. Então, de novo, é uma constante. E o gráfico que tem a constante é o gráfico da letra B. Então, olha só. Não foi nada além de bom senso, não é mesmo? Sim. É bem mais fácil do que pode parecer quando você olha uma atividade desse tamanho, cheia de gráfico, né? E não precisava saber nada de cor, não precisava fazer conta, não precisava, assim, fazer nada com esses números que não fosse entender o que eles significam, né? Sim, fazer uma interpretação razoável, até porque o que seria de mais difícil se ele estivesse perguntando o coeficiente angular dessa reta aqui, ele nem tá pedindo para você construir esse gráfico, Exato. né? Ele tá te dando as opções, como é uma prova alternativa, né, de teste, você consegue ir por eliminação, o que fica muito mais tranquilo. Sim, muito fácil essa. Tranquilinho. Vamos passar... Não se assustem, bonitos. Vamos passar para a segunda. O procedimento de perda rápida de peso é comum entre os atletas dos esportes de combate. Para participar de um torneio, 4 atletas da categoria até 66 kg, peso pena, foram submetidos a dietas balanceadas e atividades físicas. Realizaram 3 pesagens antes do início do torneio. Pelo regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular quanto aos pesos. As informações com base nas pesagens dos atletas estão no quadro. Então, vocês vão olhar aí no quadro, a gente tem a identificação dos atletas, os valores das 3 pesagens, uma média, uma mediana e um desvio padrão. Depois a Júlia vai explicar pra gente. Após as 3 pesagens, os organizadores do torneio informaram aos atletas quais deles se enfrentariam na primeira luta. A primeira luta foi entre os atletas... Então, se a gente for olhar aqui, as questões do Enem, elas gostam muito de contextualizar e de... Assim, eu acho legal porque te deixa bem próximo, mas querendo ou não, para a pergunta final aqui desse problema, a primeira parte, ela é completamente descartada, ela não tem nenhuma informação que a gente de fato vai usar para resolver esse problema. Isso até é uma dica, a gente vai jogar aqui para vocês, que uma dica de resolver provas do Enem, onde lá o tempo é controlado, a dica é ler a pergunta, porque quando você for ler o textão, você já vai saber quais informações você está querendo buscar. Então, lê a pergunta e depois lê o texto completo, certo? Então, aqui a primeira coisa tem que saber ler tabela, gente. Então, as nossas linhas vão estar as informações de cada atleta. Então, o atleta 1 vai ter a primeira pesagem, a segunda, a terceira, a média, a mediana e o desvio padrão. Na segunda linha ali, vai ter o segundo atleta. Então, é bem importante ter primeiramente essa leitura da tabela, certo? Aí ele pergunta, né? Quais serão os atletas da primeira luta, sendo que os atletas que vão fazer a primeira luta são aqueles que têm o peso mais regular e o menos regular. Então, o que a gente precisa saber aqui? Quais são os atletas mais regulares e menos regulares? Antes de resolver esse problema, vamos discutir um pouquinho o que é uma estatística. Aqui a gente tem vários dados de vários atletas. Então, a primeira coisa é entender o que é uma estatística. Quando a gente tem vários dados e a gente quer dizer de uma forma direta uma informação sobre ele, a gente usa uma estatística. Então, por exemplo, dizer a média dos pesos é uma forma de extrair um dado sobre esses atletas. É uma estatística. A moda, a mediana, o desvio padrão, também. Cada um deles é uma estatística. Nesse caso aqui, a gente está interessado na estatística que diz pra gente a maior variância, e ela é o desvio padrão. Então, essa informação dessa estatística diz quão distante ou quão perto da média você está. Por isso que a gente tem que levar aqui em consideração o desvio padrão desses atletas. Porque a média, ele meio que vai levar todas as informações para um número mediano. A mediana, ele vai pegar o número do centro, uma vez que você organiza de forma crescente ou decrescente esses valores. E uma outra estatística muito utilizada é a moda, que é exatamente o que a gente diz, é o valor mais frequente, é o que mais aparece. Então todas essas palavrinhas são muito, fiéis aí ao que a gente realmente imagina. Então nesse caso a gente tem que olhar
o maior e o menor desvio padrão. Que nesse caso, aí é o atleta 2, que tem o desvio padrão 8,49, que ele, tipo, super desvio, né? Ele foi o que mais teve alterações. E o de menor, que foi o atleta 3, que é aí que mais se manteve pertinho da média. Sendo assim, nossa alternativa correta seria a alternativa C. Ou seja, é muito mais fácil do que pode parecer, né? Sim. Meio que as contas vieram prontas, você não precisa nem calcular qual foi o desvio, qual foi a média, tá tudo aqui. Sim. Mas vem informações a mais do que você precisa, o que às vezes confunde as pessoas, né? Eu acho isso completamente válido, porque quando a gente estiver na vida real, a gente tem que ter esse senso de falar quais são as informações que eu realmente preciso. Exato. Porque a gente não vai ter ninguém dizendo isso, né? A gente que vai ter um bando de informação e vai ter que saber o que é relevante pra gente. Achei bem interessante, porque a conta do desvio padrão ela é uma conta enorme, que vai levar em consideração a média, vai ter que subtrair da média, vai ter que levar ao quadrado, sabe assim? Tem uma série de complicações, porque numa questão de 3 minutos não ia dar tempo. E são palavras super intuitivas, né? Quando eu fui tentar resolver, não sabia qual era o conceito de desvio padrão, mas intuitivamente você pensa, não, o desvio provavelmente está registrando ali qual foi o que mudou mais e qual foi o que mudou menos. E isso acontece em várias vezes com o português e a matemática. Tem figuras de linguagem, hipérbole, né? Sim. Elipse, hipérbole e parábola são coisas que estão na matemática e no português. Tem, inclusive, tema de vídeo, tá? Pode chamar. Vamos fazer. Já tô me convidando. Vamos fazer, né? Acho que seria legal. Sim. Então, assim, tem várias coisinhas aí que o português e a matemática lindos estão andando muito juntos. E é muito bom ter essas conversas, assim, porque a gente deixa de ter medo, né? E é importante você não achar que, ai meu Deus, eu nem vou olhar. Tem gente que nem lê as questões, né? Quando olha, ai, tem uma tabela cheia de dados, eu não vou saber o que fazer com eles, não vou nem ler. Eu acho que a primeira coisa é a gente dar uma respirada. É. Respira, toma uma aguinha, né? Pega essa aguinha e aí vai com calma. E aí dá uma chance, como a Júlia falou, vai com calma, lê devagar, vê quais informações importam, porque várias estão lá só pra... né? Dar um panorama, assim, mas não precisam ser usadas. E espero que vocês tenham concordado que fica muito mais fácil encarar a matemática e atividades de matemática depois de ter essa abordagem, assim que a Júlia explicou pra gente. Não. Ai, obrigada! Obrigada, pelo convite. E se alguém não conhecia a Júlia, que tem um canal maravilhoso, a Matemaníaca, se inscrevam e a gente vai planejar mais vídeos pro futuro. Ai, vamos sim. Me chama que eu sou facinho. Obrigada, gente. Até mais. Beijo pra vocês e bons estudos.